A maioria dos homens acredita que o desejo simplesmente desaparece com a idade, mas a ciência mostra outra verdade. Existe um café da manhã que, quando feito com os alimentos certos, pode reativar naturalmente a testosterona, melhorar a circulação e devolver a energia que parecia perdida. Neste vídeo revelador, você vai descobrir a combinação exata de ingredientes que médicos e nutrólogos recomendam para homens com mais de 60 anos. Um protocolo simples, validado por estudos internacionais, que já transformou a rotina de milhares de pessoas, sem o uso de medicamentos, sem tabu e sem promessas vazias. Acompanhe até o final para ver a receita completa com base científica e aplique ainda hoje. Esse vídeo é para você que sente que perdeu o desejo, a motivação ou a vitalidade e quer de volta a sua potência natural. Assista, aplique e veja seu corpo responder de verdade. A maioria dos homens não percebe o quanto as primeiras 2 horas do dia influenciam diretamente sua energia, humor, circulação e desejo. Aos 60 anos, o corpo já não responde como antes, mas isso não significa perda irreversível. Significa apenas que ele está esperando os estímulos certos para funcionar como deveria. E a alimentação matinal é o primeiro desses estímulos. O que você come nas primeiras horas da manhã ativa, regula ou bloqueia os hormônios responsáveis por libido, motivação e vitalidade. E quando o café da manhã é feito com alimentos certos, cientificamente comprovados, o corpo responde com mais força do que muitos suplementos prometem. Em um estudo conduzido pela Universidade de Massachusetts, homens entre 60 e 70 anos que passaram a consumir um café da manhã com frutas vermelhas, ovos, gorduras boas e alimentos com zinco, apresentaram um aumento de energia em até 50% nas primeiras 3 semanas. O grupo controle, que manteve o pão branco, a margarina e o café puro, mostrou o oposto: mais sonolência, menor concentração e zero impacto no desejo. O que isso mostra? Que a vitalidade não depende da idade, mas da informação certa no momento certo. O corpo masculino tem uma chave hormonal chamada testosterona. Após os 50 anos, ela tende a cair em média 1% ao ano. Mas o que pouca gente sabe é que a alimentação é um dos principais reguladores desse hormônio e que os níveis podem se manter altos mesmo após os 60 com uma combinação simples, feita todos os dias. Proteínas completas, antioxidantes naturais e gorduras funcionais. O ovo caipira, por exemplo, é uma das fontes mais acessíveis e eficazes de colina, um nutriente essencial para a sua produção de neurotransmissores ligados ao desempenho sexual e à memória. Quando combinado com azeite extra virgem e frutas vermelhas, como morango, amora ou mirtilo, a resposta metabólica do corpo masculino aumenta significativamente. Estudos mostram que os antioxidantes presentes nesses frutos reduzem a inflamação vascular, melhoram a circulação e favorecem a entrega de oxigênio às áreas mais sensíveis do organismo. Mas não se trata apenas de ingredientes, trata-se da ordem em que eles são ingeridos. Quando o dia começa com alimentos inflamatórios, como açúcar refinado, farináceos brancos e óleos vegetais industrializados, o corpo responde com lentidão, queda de foco e redução hormonal. Em contrapartida, ao iniciar com proteínas, fibras e antioxidantes, o organismo entende que precisa funcionar em alta. E isso tem impacto direto não só na saúde, mas no desejo, na postura e até na forma como o homem se enxerga diante do espelho. Outro alimento pouco valorizado, mas extremamente potente para o café da manhã, é a semente de abóbora. Rica em zinco, magnésio e gorduras saudáveis, ela atua diretamente na produção de testosterona e na regulação do humor. Uma colher de sopa por dia, misturada em um iogurte natural ou batida com banana congelada e cacau puro, pode fazer mais pelo corpo masculino do que muitas cápsulas vendidas nas farmácias. O médico nutrólogo francês Michel Tardieu defende que o café da manhã ideal para homens acima dos 60 precisa conter 4 elementos: um alimento rico em proteína animal ou vegetal completa, uma fonte de antioxidante colorido, uma gordura de boa qualidade e um componente estimulante leve, como o chá verde ou o café com óleo de coco. Essa fórmula, segundo ele, atua sobre o eixo hipotálamo-hipófise testicular, favorecendo a liberação hormonal e a estabilidade emocional. Mas poucos homens sabem disso. A maioria ainda acredita que o envelhecimento é sinônimo de perda, quando na verdade é um convite para ajustar o que nunca foi feito corretamente. E o café da manhã é o primeiro ajuste. O corpo masculino, quando alimentado com inteligência, responde com potência. Não é sobre juventude eterna, é sobre vitalidade real, sustentada por escolhas diárias. Escolhas que começam na cozinha e refletem na cama, no trabalho, nas relações e na autoestima. Não é apenas o que se come, mas quando se come. O corpo masculino opera com base em ritmos biológicos precisos, chamados de ciclos circadianos.
Esses ciclos controlam a liberação de hormônios, a digestão, o humor e até a forma como os nutrientes são absorvidos. Estudos da Escola de Medicina de Harvard revelaram que homens com mais de 60 anos que atrasavam o café da manhã em mais de 90 minutos tinham níveis de testosterona até 20% mais baixos no fim do dia, mesmo comendo os mesmos alimentos. A explicação é clara. O corpo espera certos nutrientes em certos momentos. Quando eles não chegam, o sistema desativa funções consideradas menos urgentes, como libido e energia sexual, para preservar o funcionamento básico. A testosterona, por exemplo, é produzida em maior volume durante o sono profundo e nas primeiras horas do dia. Se o organismo recebe o estímulo alimentar correto nesse período, ele entende que pode manter a produção em níveis estáveis. Mas se esse estímulo é atrasado ou comprometido, com jejum prolongado ou alimentos errados, o corpo entra em alerta. E quando há alerta, há retração hormonal. Por isso, especialistas recomendam que homens acima dos 60 façam seu primeiro consumo nutricional entre 30 a 60 minutos após acordar, mesmo que seja algo leve, como uma combinação de iogurte natural com chia e uma pequena porção de frutas vermelhas. Essa mensagem ao cérebro ativa o metabolismo, estimula o eixo hormonal e melhora a sensibilidade à insulina, um fator crucial para a circulação e o desejo masculino. Outro ponto fundamental ignorado por muitos é o tipo de carboidrato consumido. Carboidratos refinados, como pão branco, bolacha, cereal adoçado ou biscoitos, elevam rapidamente a glicose no sangue e provocam uma queda brusca logo em seguida. Esse efeito de pico e queda impacta diretamente o humor e a produção de dopamina, um neurotransmissor essencial para motivação e desejo. Por outro lado, carboidratos de baixo índice glicêmico, como aveia, batata doce cozida ou banana verde, oferecem energia constante, mantêm o foco e melhoram a resposta ao estímulo sexual ao longo do dia. Um exemplo real vem de um estudo com homens idosos publicado no Journal of Clinical Endocrinology. Nele, participantes que incluíram aveia, ovos e frutas com baixo índice glicêmico no café da manhã tiveram melhorias significativas nos marcadores de testosterona e desempenho sexual após apenas 4 semanas. Os que mantiveram cafés da manhã tradicionais, baseados em pão, açúcar e café puro, não apresentaram mudanças relevantes. Além da alimentação, o ambiente em que o café da manhã é consumido também interfere no sistema hormonal. Comer de pé, olhando para o celular ou com pressa, suprime o estímulo vagal, responsável por ativar a digestão e acalmar o corpo. O ideal é sentar-se, mastigar com atenção e permitir que o corpo reconheça que está sendo nutrido com qualidade. Essa calma ativa o nervo vago, responsável por funções como batimentos cardíacos, digestão e, sim, libido. Outro aliado que muitos ignoram é o cacau puro. Rico em teobromina, magnésio e flavonoides, ele atua como um vasodilatador natural, melhorando o fluxo sanguíneo e aumentando a produção de serotonina. Uma colher de chá misturada em iogurte ou shake matinal pode gerar benefícios visíveis em poucos dias. Mas atenção, não é chocolate comum, é cacau em pó sem açúcar, com alto teor de pureza. E se o café da manhã é o gatilho da vitalidade, ele também é o espelho do que o homem acredita sobre si. Quando um homem de 60 anos acorda e se alimenta como quem merece potência, foco e energia, o corpo acompanha. A biologia é influenciada pela decisão. Não é mágica. É fisiologia, ativada por pequenos hábitos todos os dias. É comum pensar que basta comer um pouco melhor para que o corpo responda com mais energia. Mas para homens acima dos 60, pequenos erros repetidos diariamente podem bloquear completamente os benefícios de uma alimentação saudável. E o pior é que muitos desses erros são cometidos logo no café da manhã, exatamente no momento mais sensível para o funcionamento hormonal do corpo masculino. O primeiro erro é o consumo diário de sucos de frutas industrializados ou naturais em jejum, especialmente os feitos com laranja, uva ou maçã. Embora sejam considerados saudáveis, esses sucos possuem uma concentração altíssima de frutose, sem a presença das fibras da fruta inteira. Isso causa um pico de glicose no sangue, seguido por uma queda abrupta que compromete o metabolismo e afeta diretamente o eixo hormonal. Para um homem de 60 anos, esse tipo de estímulo desregula o sistema e reduz a liberação de testosterona. Substituir esses sucos por frutas inteiras ou por água com limão e chia pela manhã é uma mudança simples que já apresenta melhora nos níveis de energia em poucos dias. O segundo erro é acreditar que pão integral é sempre saudável. Muitos pães rotulados como integrais contêm farinhas refinadas, açúcar adicionado e óleos vegetais que inflamam silenciosamente o organismo. A inflamação crônica de baixo grau é uma das maiores causas da queda de testosterona e disfunção erétil em homens com mais de 60 anos.
Um estudo da Universidade de Oslo mostrou que pacientes que eliminaram o trigo refinado por apenas 30 dias apresentaram melhora significativa na circulação e no desempenho sexual. Em vez do pão, o ideal é consumir ovos com legumes, panquecas de banana com aveia ou mesmo um purê de batata doce com azeite. Alimentos que oferecem saciedade, fibras e não provocam inflamação. O terceiro erro é pular o café da manhã completamente, achando que está fazendo jejum intermitente. Embora o jejum tenha benefícios em certos contextos, para homens acima dos 60 que já apresentam sinais de queda de testosterona, a ausência de estímulo nutricional matinal pode agravar o problema. O corpo interpreta a falta de alimento como um sinal de estresse e desacelera funções hormonais secundárias, incluindo libido, disposição e foco. O resultado? Mais cansaço, menos motivação e uma lenta perda de força vital que muitos atribuem ao envelhecimento, mas que na verdade é resultado de desregulação bioquímica. Esses 3 erros, sucos concentrados, pães disfarçados e jejum mal orientado, são os responsáveis por mais da metade dos casos de queda hormonal leve, diagnosticados em clínicas de nutrologia funcional. E o mais alarmante, quase todos os homens que os cometem se consideram bem alimentados. Para reverter esse cenário, o segredo está em entender que a potência começa na informação. Quando o homem aprende como seu corpo realmente funciona, ele para de repetir hábitos automáticos e começa a agir com estratégia. A partir dos 60, o corpo exige mais precisão, mas também entrega mais resultado quando é bem cuidado. O nutricionista clínico espanhol Javier Salinas, especializado em longevidade masculina, costuma dizer que o homem de 60 anos que aprende a comer direito vive os próximos 20 como se tivesse 40. E isso não é exagero, é ciência aplicada. Alimentação consciente, aliada à exposição solar controlada, respiração funcional e movimento leve pela manhã, forma o protocolo mais eficaz para manter o desejo, o humor e a força ativa em homens maduros. Chegou a hora de montar, passo a passo, o café da manhã ideal para homens com mais de 60 anos, baseado em evidências científicas, acessível, saboroso e construído com alimentos que verdadeiramente impactam a produção hormonal, a energia e a circulação. A proposta aqui não é uma fórmula mágica, mas sim um protocolo alimentar que, repetido diariamente, ativa os mecanismos certos no corpo masculino para restaurar o desejo, o foco e a vitalidade. Etapa 1. Proteína de alta qualidade. Comece com 2 unidades de ovo caipira cozido ou mexido, preparados com azeite extra virgem ou óleo de coco. Os ovos fornecem colina, vitamina D, selênio e proteína completa, fundamentais para a produção de testosterona e para o bom funcionamento neurológico. Se preferir uma alternativa vegetal, pode usar tofu orgânico com cúrcuma, que também oferece proteínas e compostos bioativos. Etapa 2. Antioxidantes naturais. Inclua uma porção de frutas vermelhas, morango, mirtilo, framboesa ou amora. Essas frutas possuem antocianinas e flavonoides que melhoram a circulação, reduzem a inflamação e protegem os vasos sanguíneos. Além disso, ajudam a manter os níveis de óxido nítrico, um gás essencial para o processo de ereção e irrigação sanguínea. Etapa 3. Gordura funcional. Adicione uma colher de chá de semente de abóbora ou de girassol. Ambas são ricas em zinco, magnésio e ômega 9, micronutrientes diretamente relacionados à produção hormonal masculina. Se quiser variar, uma colher de óleo de linhaça também pode ser incorporada a um iogurte natural ou batida com frutas. Etapa 4. Energia estável com carboidrato inteligente. Evite pão ou farinha branca. Em vez disso, opte por uma porção de aveia em flocos finos, cozida em água ou leite vegetal, com uma pitada de canela. A aveia fornece beta-glucanas, que ajudam na regulação da glicemia e mantém a energia estável por horas. Outra alternativa é meia banana cozida com cacau puro e canela, formando uma base adocicada natural sem impacto glicêmico elevado. Etapa 5. Bebida reguladora. Substitua o café puro por chá verde morno com limão ou por um café com uma colher pequena de óleo de coco. Ambos favorecem a oxidação de gordura, estimulam a produção de catecolaminas e mantêm a mente alerta sem provocar oscilação de energia. Evite açúcar ou adoçantes e, se necessário, use um toque de canela ou uma gota de extrato de baunilha natural. Sugestão final montada: 2 ovos caipiras mexidos com azeite e cúrcuma, 3 colheres de sopa de frutas vermelhas frescas, uma colher de sopa de semente de abóbora, uma porção de aveia cozida com canela e cacau, chá verde morno com limão. Total, menos de 15 minutos de preparo e mais de 12 horas de impacto metabólico.
Quando essa rotina é seguida diariamente, os primeiros resultados aparecem entre 7 e 10 dias. Mais disposição ao acordar, foco mais intenso nas primeiras horas da manhã, humor mais estável ao longo do dia e, principalmente, retorno gradual do desejo, da potência e da autoestima masculina. A medicina tradicional muitas vezes ignora o papel da nutrição na saúde sexual, mas os estudos atuais são claros. Mais de 50% dos casos de queda de libido em homens maduros estão ligados a deficiências alimentares, não a fatores emocionais ou disfunções clínicas permanentes. A vitalidade é construída com consistência, e esse café da manhã não é uma exceção, é a base. Ele comunica ao corpo que ainda existe potência, energia e intenção de viver com mais força. Quando um homem se alimenta com propósito, ele começa a se movimentar diferente, olhar diferente, falar diferente, porque o corpo responde àquilo que recebe. E um corpo bem nutrido não esquece como ser forte. Se esse conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal e compartilhe com outros homens que ainda têm dentro de si o desejo. E agora também sabem como despertá-lo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta agora e compartilhe com um amigo que precisa dessas informações. Comente abaixo. Eu quero vitalidade. E vamos te enviar mais dicas práticas no próximo conteúdo. E não se esqueça, a força não se perde com o tempo. Ela se reconstrói com escolhas diárias.